serve ao Senhor é realmente fazer as adequações para poder servir melhor, deixar de lado aquilo que às vezes atrapalha tanto de uma forma física como espiritual. Que eu aprendi durante esse tempo que a nossa vida, ela de uma certa forma é trabalhada na terra, e aqui a gente programa as ações de uma forma terrena, e essa programação ela atinge o mundo espiritual, causando impacto nos céus, fazendo com que a gente tenha uma vida plena diante de Deus. Ou seja, tudo aquilo que projetamos aqui, a Bíblia diz que o que ligamos na terra é ligado nos céus. Aleluia. E nós aprendemos com isso que viver bem com Deus é melhor. E a gente vai aprendendo algumas coisas, e principalmente que aquilo que eu faço talvez não seja tão interessante como o efeito daquilo que eu estou fazendo. Eu aprendo que pregar, ser exemplo, testemunhar é bom demais, mas a gente vai aprendendo que o efeito de tudo aquilo que nós fazemos, o que está causando na vida das pessoas que nos ouvem, que caminham conosco, tem uma relevância maior, vai ter um efeito maior na vida dessas pessoas. E Deus me trouxe aqui esta noite para falar a esta igreja sobre a grande importância que nós temos em poder realmente andar e estar de uma certa forma servindo ao Senhor, de uma maneira que tudo aquilo que nós fazemos venha ter efeitos positivos. Eu olho quando Jesus vira para aquela figueira e não acha frutos nela, e de uma certa forma aquilo indigna Jesus. Ele se vê realmente indignado com aquilo, e a ordem é: põe o machado na raiz. Porque de uma certa forma Jesus não entendia o porquê uma árvore em um lugar de um terreno fértil não conseguia dar frutos. Eu imagino, na maioria das vezes, eu e você, estando na igreja, alimentando o pão, comendo o melhor de Deus, e ainda não conseguimos produzir frutos. Então o desejo de Deus é realmente dar uma sacudida em nós, se necessário for dar uma poda, para que a gente realmente consiga dar frutos. O grande objetivo da igreja do Senhor está realmente em produzir e dar os frutos. Quando eu olho para esse texto, eu descubro nele alguns pontos que realmente são norteadores para nós, pontos importantíssimos que eu e você podemos extrair para termos realmente uma vida bem sucedida, mesmo diante das adversidades. Quando aquele povo saía do Egito, o povo de Israel, ele deixava o Egito, nós vamos ver que a própria palavra diz que o Senhor, ele criou uma certa dureza no coração de Faraó. Ou seja, Faraó, ele se indignou ao ponto de querer trazer o povo de volta. E tudo aquilo era uma grande estratégia do Senhor. E quando eu olho para nós, em meio a tantas lutas às vezes, dificuldades, problemas, nós vamos ver às vezes problemas que parecem indissolúveis, mas o próprio Deus permite para que nós tenhamos uma vida plena, para que nós tenhamos sucesso diante de tudo isso. Glória a Deus. Josafá é um dos reis que me admiram muito. Eu, de uma certa forma, me inspiro muito em Josafá. Muitos personagens, muitos homens de Deus trazem grandes inspirações para nós, mas Josafá é um dos reis que me traz uma grande inspiração, justamente porque era um homem que caminhava com Deus, temia ao Senhor, andava com Deus no tempo em que ele esteve na terra. E quando eu olho para esse texto, eu vejo aqui Josafá vendo o seu reinado sendo ameaçado. Nós observamos aqui Josafá, de uma certa forma, olhando para tudo aquilo que estava nas suas mãos, um povo debaixo da sua direção, e automaticamente ele estava prestes a ver tudo acabar.
conosco não é diferente. Quantos de nós às vezes nos sonhamos, projetamos? Quantas vezes nós chegamos a momentos da nossa vida que parece que somos como Moisés, olhamos a terra prometida e parece que não vamos chegar na terra. O texto refere basicamente a isso. Mas são esses momentos da nossa vida que nós temos que ter postura. Eu entendo que a melhor forma para um homem e uma mulher de Deus, eu aprendo que o interessante não é apenas a sua entrada em qualquer dificuldade ou deserto, mas eu aprendo que o que vai realmente tirar você do deserto é a postura que você tem no meio do deserto. É como eu vou realmente agir no meio do deserto. São posturas importantes para nós realmente vencermos grandes gigantes que estão diante de nós. Olhe para Davi. Davi se viu diante de uma grande batalha. E interessante que a luta de Davi com Golias protagonizou Davi a se tornar um grande homem conhecido, ao ponto de Saul eles ficar chateado, invejoso e perseguindo Davi. Mas Davi, ele fez daquele momento de guerra um momento realmente estratégico para ele, porque ele criou uma postura diante daquele gigante. E a Bíblia diz que Josafá está muito bem, vivendo uma fase boa no seu reinado, até que chega a informação. E a informação ela chega, a notícia ela chega. O que nós temos que entender, irmãos, é que nós temos que, acima de tudo, estar preparado para ouvir a notícia, seja ela boa ou seja ela ruim. Hoje mesmo chegou algum dos funcionários e disse: pastor, eu tenho uma notícia ruim para te dar, e tem uma boa. Eu falei: pode começar pela ruim. Quebrou o compactador. E nós temos que estar preparados para poder realmente ouvir a notícia boa ou a notícia ruim. Mas o interessante não é apenas realmente um preparo físico para isso. Ele passa pelo processo espiritual. Porque quando eu espiritualmente estou bem, vai refletir no lado emocional e psicológico. O grande problema hoje, meus irmãos, é que as pessoas estão procurando tratamentos psiquiátricos e psicológicos, a psique, a alma ferida, doente, mas não cuida da vida espiritual. As academias lotadas, tratando a performance, tratando realmente o físico, o corpo, escultural, mas nós encontramos uma sociedade realmente doente. Doente porque não tem cuidado da alma. E quando chegam as informações, quando chegam os problemas, eles desabam. Mas eu louvo a Deus porque o Senhor tem reunido a sua igreja. E em trabalhos como esse, cultos como esse, nós temos encontrado estratégias para vencer as possíveis dificuldades que sobrevirão. Vejo a igreja como um QG realmente, um QG, um quartel-general. Aqui um lugar onde os soldados são preparados. Não entendo porquê. Alguns dizem que não há necessidade de congregar. Não entendo porque muitos têm